Meus amados irmãos, é certo que nessa vida terrena em que nós estamos, nós haveremos de passar por muitas aflições e por muitas dificuldades. E nós, inclusive, temos falado sobre isso quando temos exposto a carta que nos escreveu Tiago, o apóstolo Tiago. Porque um dos assuntos principais da epístola de Tiago é exatamente deixar claro que as provações, elas sempre virão sobre as nossas vidas. Agora, estas provações, elas vêm com o intuito de nos santificar e de nos transformar, de nos fazer crescer espiritualmente falando. E é por isso que Tiago diz que nós devíamos nos alegrar quando passamos pelas provações. E é certo que nesse ano em que estamos, de 2024, nós tivemos muitas provações, tivemos muitos momentos de dificuldades, tivemos momentos de luta, tivemos momentos de incerteza, tivemos momentos em que, quem sabe, o nosso coração pensou em desistir, ou pensou em se afundar em seus pensamentos depressivos ou pensamentos semelhantes. Mas nós também sabemos que mesmo com as dificuldades que nós passamos, nós provamos do cuidado do nosso Deus em todo o tempo. E eu lembro que domingo, quando eu estava na parte final do sermão, eu deixei isso muito bem claro, de que nós servimos a um Deus que cuida de nós, que nós servimos a um Deus que nos ama e que nos conduz, que nos guia, que nos abraça, que se preocupa conosco. E o salmista Davi é uma pessoa nas Escrituras que pode muito bem nos exemplificar o quanto Deus é cuidadoso com a vida daqueles que são os seus filhos. Nós temos lido o texto de 2 Samuel, já encerramos 1 Samuel, logo mais entraremos em Reis, e nós temos visto quantas dificuldades Davi sofreu, especialmente com a sua própria família. Porque Davi foi até perseguido pelo seu próprio filho Absalão, que usurpou o trono, ao ponto de Davi precisar fugir da cidade, fugir de Jerusalém. Davi também, antes de chegar ao trono, passou por muitas lutas, porque foi perseguido pelo rei que estava antes dele. Quem? Saul. Perseguido com morte, porque Saul desejava matar Davi. Mas em todo momento Davi provou do cuidado do Senhor. E este Salmo 92, ele nos mostra que, independente das circunstâncias, independente das situações que nós venhamos passar, nós somos exortados, não somente convidados, a louvar e a prestar a Deus ações de graças, para assim celebrarmos a sua bondade, celebrarmos a sua grandeza e celebrarmos a sua fidelidade. Fidelidade, como já disse aqui, não somente conosco, porque Deus é fiel a mim. Fidelidade é a própria palavra deste Deus. Lembre-se, eu citei aquele texto de Êxodo, que nos fala que o povo de Deus, os hebreus, clamaram ao Senhor por estarem sofrendo nas mãos dos egípcios. E o texto nos diz muito bem que Deus lembrou-se da sua aliança. Que Deus lembrou-se daquilo que ele havia prometido. Que Deus lembrou do cuidado que havia prometido dispensar com o seu povo. Ou seja, fidelidade ao seu próprio nome. Fidelidade ao que ele havia prometido. Portanto, esse salmo, ele nos mostra
exatamente a grandeza de Deus em relação a vários aspectos que eu vou dizer aqui, e que nos levam, e que nos exortam, e que nos conclamam, que nos conduz a prestarmos a Ele louvor e gratidão. Assim, a nossa proposição desse sermão é: louve e agradeça ao Senhor todos os dias pela sua grandeza. A primeira verdade que nós vemos nesse texto, meus amados irmãos, está nos versículos de 1 a 4, dizendo que o louvor a Deus também é feito com atos de gratidão. Veja o que ele diz dos versículos de 1 a 4. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. O salmista, ele inicia declarando que é muito bom, que é aprazível, que é de bom tom render graças ao Senhor e cantar louvores. Ou seja, o que Davi quer dizer aqui é exatamente que o louvor, ele é apresentado a Deus como uma resposta natural à bondade e à fidelidade de Deus. A expressão da nossa gratidão, que pode ser feita com louvor, porque o louvor é também um ato de gratidão, ela é uma resposta natural à fidelidade e à bondade de Deus. O salmista está dizendo isso porque ele tem provado do cuidado de Deus. Ele tem provado da bondade do Senhor, das benesses deste Deus. E é por isso que ele diz isso. Ele nos diz que nós devemos, então, substituir o que seria uma murmuração por gratidão. Muitos de nós e muitas pessoas ao nosso redor tem uma tendência de enxergar nas coisas que acontecem na vida o lado negativo. Tem uma tendência exatamente de focar na parte negativa das coisas que acontecem. Mas Davi está chamando a sua atenção para dizer que o melhor é render graças ao Senhor. Que o melhor é louvar ao Senhor, cantar louvores ao Altíssimo, ao Deus Criador. Isso é interessante porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, nós aprendemos que Paulo ensina aos Tessalonicenses e a nós que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Que em todas as circunstâncias nós devemos dar graças a Deus. Até mesmo nas circunstâncias difíceis, como eu citei no começo, no caso de Davi, de perseguição, de risco à sua própria vida, mas ainda assim dar graças a Deus. Porque o cuidado do nosso Deus, meu amado irmão, ele é constante. O cuidado do nosso Deus, ele é perene. As bênçãos do nosso Deus sobre nós, elas não se interrompem quando o buscamos. Ele está sempre conosco, sempre nos guiando e sempre cuidando de cada um de nós. O louvor a Deus transforma a nossa perspectiva, preenchendo o nosso coração de alegria, preenchendo o nosso coração de contentamento. E como se não bastasse cantar, os versículos 3 e 4 ainda dizem: com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. O que Davi está dizendo aqui é que nós devemos ter um ciclo constante de adoração ao nosso Deus, independente das circunstâncias. Então, quando você estiver passando por momentos difíceis, louve ao Senhor e agradeça pelo seu cuidado.
E quando você estiver nos momentos bons também, louve ao Senhor e agradeça pelo seu cuidado. Porque eu já vi muitas pessoas dizerem por aí, o crente, ele só funciona ou ele só presta se ele estiver na prova, na dificuldade, na luta. Porque na luta, na prova, na dificuldade, ele chora, ele se humilha, ele busca a Deus. Se ele estiver na abundância, ele esquece de Deus. Eu espero que esse não seja o seu caso. Espero que esse não seja a sua situação. Espero que a sua situação seja como o salmista está dizendo. Louvar e render graças ao Senhor em todo o tempo. Tanto na dificuldade, como também na bonança. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, por favor. Deixe marcado aí Salmo 92, mas abra em Efésios capítulo 5. Veja o que Paulo ensina a esses crentes de Éfeso sobre o proceder que eles deveriam ter. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15, nos diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí ele diz, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós temos que viver. É assim que nós temos que proceder. Porque o Senhor tem derramado de suas bênçãos e do seu cuidado para conosco. No dia de ontem, eu postei no grupo. No dia de ontem, a nossa irmã Andréia estava retornando para casa. Ontem à tarde. E aí um galho de árvore caiu em cima dela e do rapaz que estava com ela na moto. E aí eu estava me preparando para sair de casa e recebi a ligação da irmã Neuza. Aí tem ligações que quando eu vejo que o telefone vai chamar, aí eu já digo, Senhor, tenha misericórdia. Essa foi uma delas. Eu atendi, a irmã Neuza disse, pastor, a Andréia estava voltando para casa de moto e um galho caiu em cima dela e ela está lá na HUT. Ela foi para a HUT com o esposo dela, o rapaz também foi, eu não tenho notícia do rapaz, mas até onde eu sei, até onde eu sabia, estava se recuperando. E a nossa irmã Andréia fez uma ultrassom, uma tomografia, perdão, e aí estava tudo bem, fez sutura na cabeça e já está em casa. E eu conversando com a irmã Neuza, e aí a gente lembrou, ela pontuou muito bem. Mesmo por ser uma situação que é ruim, que você tem que ir para o hospital, sutura e etc., a dor que a pessoa passa, mas ainda assim é cuidado de Deus. Ainda assim é livramento de Deus, porque ela podia não estar mais aqui. E nisso, meus amados irmãos, nós vemos o cuidado do Senhor. Todos os dias eu vejo notícias de pessoas que morreram, pessoas que foram encontradas mortas. Aquela notícia da ponte, lá de Estreito. Pessoas que estão perdidas lá dentro, ainda por serem encontradas.
Mas Deus tem demonstrado o nosso cuidado. Até mesmo porque chegamos até o final do ano. Faltam algumas horas, mas chegamos até o final do ano. Então, por que nós não louvaríamos e não demonstraríamos a nossa gratidão a Deus? Nós somos despertados, meus amados irmãos, a louvar a Deus como um ato de gratidão, a bendizer a Deus como um ato de gratidão. Então, no tempo que você tem, louve a Deus. Engrandeça ao Senhor. Não fique perdendo tempo com coisas que não levam a nada. Louve a Deus e engrandeça ao Senhor. A segunda verdade que nós vemos nesse texto é a demonstração da sabedoria de Deus em contraste com a insensatez humana. A partir do verso 5 até o verso 9 nós lemos: Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem, todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Veja que o salmista agora deseja falar sobre a profundidade dos pensamentos de Deus. E ele faz isso colocando os pensamentos de Deus em contraste com os insensatos. Ou seja, as obras de Deus, elas são maravilhosas. Os seus pensamentos são profundos, mas o ímpio não consegue compreender. E não somente o ímpio, mas nós muitas vezes não conseguimos compreender. Em Isaías capítulo 55, se você puder abrir, bem próximo aí, Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, nós vemos aquele texto muito clássico, que diz assim, Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. A sabedoria de Deus, a compreensão que Deus tem de todas as suas coisas com as suas obras, nós não conseguimos compreender. É por isso que muitas vezes passamos por situações que nós não entendemos por que passamos por essas situações. O que nos resta, como disse aqui no primeiro ponto, é louvar e engrandecer a Deus pela sua grandeza, sabendo que tudo aquilo que nós vamos passar, ou que passamos, servirá e serviu para a nossa edificação, para o moldar do nosso caráter, para a nossa santificação em Cristo Jesus. Por isso que nós não podemos fazer como é ensinado aí fora, que nós precisamos expressar a Deus a nossa rejeição. Eu rejeito isso que está acontecendo na minha vida. Já está acontecendo porque era da providência de Deus, meu filho. Nada foge da providência de Deus. Então essa história de dizer, eu rejeito isso que está acontecendo na minha vida. Está acontecendo porque é providência de Deus, serve para a sua edificação. E se for coisa difícil, é consequência talvez do seu pecado, da sua decisão. Mas ainda assim,
muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus. Entendemos depois, se Deus assim permitir, mas não entendemos os planos de Deus. Então a sabedoria de Deus é algo muito superior, a qual muitos de nós não entendem, principalmente aqueles que são ímpios. Por isso, aqueles que não compreendem os desígnios de Deus, como os ímpios, rejeitam também a sua graça salvífica. O que Davi quer dizer, depois de explicar que nós devemos louvar e agradecer a Deus por todas as coisas, em todas as situações, o que ele quer dizer agora, nesse texto, é demonstrar o quanto existem pessoas ímpias que rejeitam ao Senhor, que rejeitam a sua graça, que não compreendem o trabalhar de Deus. Você quer ver um exemplo? Tem pessoas que, se você for evangelizar e você dizer, olha, eu estou aqui para falar de Cristo Jesus, porque você é pecador, e sem Cristo você está caminhando para o inferno, precisa de redenção, precisa de salvação, você não sabe quando você vai entrar no inferno. Lembra do que eu expliquei aqui? Os que já morreram e não confessaram o Senhor Jesus Cristo já estão lá, ressuscitarão para serem julgados e retornarão para o tormento eterno. Você não sabe quando isso vai acontecer, mas Cristo te oferece a salvação, te oferece uma oportunidade de bondade, e você precisa aceitar. Mas as pessoas não querem aceitar. Por quê? Porque muitas vezes elas querem que você diga o seguinte: receba a Cristo, seus problemas vão acabar. Receba a Cristo, que suas dívidas, elas vão sumir. É isso que muitas vezes as pessoas querem. Mas não é passe de mágica, meu irmão. Não é passe de mágica. Consequência de pecado, nós temos que passar por elas. Foi nossa decisão. Mas as pessoas muitas vezes não compreendem, por isso elas rejeitam, recusam a graça salvífica do nosso Deus. É isso que Davi quer deixar claro nesse salmo. Eles não compreendem os pensamentos do Senhor, eles não percebem. E por isso, exatamente por isso, versículo 7, eles brotam como a erva, mas também haverão de ser destruídos para sempre. Brotam como a erva, florescem como ela, porque praticam iniquidade, mas serão destruídos para sempre. Esse é o fim dos ímpios. Embora possa parecer que os ímpios prosperam, como eu já preguei aqui, ou seja, eles florescem, mas o fim deles é certo, daqueles que rejeitam o Senhor, é a sua destruição. É como se Davi estivesse deixando claro aqui, olha, o Senhor é tão grande, tão soberano, tão poderoso, que os ímpios acham que governam as suas próprias vidas. Que os ímpios acham, por florescerem, por prosperarem, que estão conduzindo suas vidas. Mas veja só, Deus é quem trará o fim deles, a destruição. Deus soberanamente trará o fim destes ímpios. Trará um ponto final. Coisa que não acontece com Deus. É um contraste aqui. Final do versículo 8. Aliás, versículo 8, perdão. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Sabe o que se compara a isso? Para que nós entendamos? Você deve se lembrar das palavras de Jesus que estão em Mateus capítulo 7, versículos 26 e 27 especialmente, quando ele disse assim: aqueles que ouvem as instruções que eu digo e as praticam,
são como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que tem um firme fundamento. E que mesmo que os ventos deem contra esta casa, que as grandes chuvas deem contra esta casa, ela permanecerá de pé. Porque o homem que cumpre os preceitos do Senhor permanece de pé, como o Senhor permanece de pé. Mas estes que são ímpios, que são estultos, que são ineptos, constroem a sua casa sobre a areia, porque não consideram as palavras do Senhor. Eles nem entendem. E aí, quando derem os ventos e quando der a chuva, a casa cai. Isso é interessante porque a derrota dos ímpios, ela só é certa. A gente só pode dizer que os ímpios serão derrotados porque Deus governa sobre justos e sobre ímpios. É isso que nos fala o Salmo de número 2. As pessoas, os grandes e os poderosos, querem se rebelar contra o ungido de Deus, Cristo Jesus, e dizer: rompamos os laços, rompamos de nós os seus laços, os laços colocados por Cristo, que nos controlam. Rompamos esses laços, como se eles pudessem viver à parte do governo de Deus. Mas isso não acontece. Deus governa sobre justos e sobre ímpios. Portanto, aqueles que rejeitam o Senhor serão destruídos, serão derrotados. A terceira verdade que vemos aqui, então, louve e agradeça ao Senhor todos os dias pela sua grandeza. O louvor é como um ato de gratidão, o louvor a Deus é um ato de gratidão. A sabedoria de Deus faz contraste com a insensatez humana. A terceira verdade que vemos é que a fidelidade de Deus, ela se manifesta na prosperidade dos justos. A partir do versículo 10. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem, derrama sobre mim o óleo fresco. Duas coisas estão destacadas nesse versículo aqui, ao falar sobre aqueles que são justos. Lembre-se, justos não porque eles são justos em si mesmos, mas justos porque eles são justificados, como lemos aqui, primeiro texto que nós lemos aqui hoje. Justos porque eles são justificados em Cristo Jesus. E o que ele deseja expressar nesse versículo, ao falar sobre o poder como o do boi selvagem, e sobre a graça, a exaltação de Deus, sobre ele como óleo fresco, é poder e unção. A palavra que está aqui, traduzida por meu poder, exaltas o meu poder, a palavra original é chifre. E chifre, no contexto veterotestamentário, é poder. Eu sei que talvez você escute e ache que é brincadeira. Mas se você ler o livro de Daniel, você vai ver que aqueles animais e aquelas bestas que surgiam, o que é que elas tinham? Chifres. A besta que vai emergir da terra, está lá em Apocalipse, o que é que ela tem? E é muito. É muito. Para dizer que o poder é grande. Chifre, no Antigo Testamento, representa poder. Então, o que ele quer dizer aqui? Que exaltas o meu poder, exaltas a minha força. Ou seja, o Senhor é a força do justo. E traz sobre mim unção, ou seja, Deus derrama do seu poder, da sua graça, das suas benesses sobre o justo. Os meus olhos, versículo 11, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. Veja só, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. Você acha que alguém ia olhar e ver os inimigos espreitando, ou seja, espiando, aguardando o momento para atacar? Você acha que eles iam olhar isso com alegria?
Claro que não. Mas o que o texto quer nos mostrar é que o justo, ele olha para isso, ele olha para os seus inimigos que aguardam para tentar pegá-lo, para tentar machucá-lo, mas ele olha para isso com tranquilidade. Por causa do versículo anterior, Deus lhe deu força e lhe ungiu. Ele escuta que os malfeitores se levantam, ele escuta o que acontecerá com os malfeitores e se satisfaz, porque sabe que Deus aplicará a sua justiça, Deus expressa a sua fidelidade na prosperidade daqueles que são justos. E aí ele continua falando sobre o descanso do Senhor para os que são justos. O justo florescerá como a palmeira, versículo 12. Crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Interessante, porque a palmeira é uma das árvores mais emblemáticas do Oriente Próximo, sendo usada tanto para sombra como para alimento. E o cedro do Líbano é uma árvore maciça, é uma árvore que era utilizada para muitas construções. Uma árvore valorizada pelo seu porte, pelo seu sistema de raízes vigorosas, pelo seu tronco forte, era uma árvore valorizada. E o salmista quer exatamente demonstrar a segurança que o justo tem, o que é justificado, comparando ele a uma palmeira e a um cedro do Líbano. E não são eles quaisquer palmeiras ou cedros, porque o versículo 13 nos diz que eles estão plantados na casa do Senhor. Ou seja, ele deseja destacar a prosperidade, que não é uma prosperidade passageira. Está firme na casa do Senhor. Essa prosperidade está fundamentada na relação com Deus. Eu falo isso e me lembro exatamente lá do Salmo 1, que o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. A providência que o justo precisa vem da parte de Deus. Está plantado na casa do Senhor, como o versículo 13 nos diz, é exatamente dizer que tem raízes espirituais firmes na casa de Deus, cultivadas em oração, em palavra, em vida piedosa. É isso que o texto nos quer dizer. Por isso florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, versículo 14, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Frutificar na velhice nos mostra que a vitalidade espiritual transcende as limitações humanas. Isso é interessante porque nós vemos as pessoas muitas vezes envelhecerem, pelo menos na Bíblia era assim. E mesmo envelhecendo, regozijam-se por continuar servindo ao Senhor. Não porque eles vão ficar velhos e vão se frustrar em servir ao Senhor. A ideia não é essa. A ideia que eu desejo esclarecer é que eles não se cansam de servir a Deus, de estarem prontos a servirem a Deus, mesmo estando velhos. Porque a sua vitalidade, ela vem do Senhor. Assim como o reino de Deus, ele não se limita a esse tempo presente, o tempo que nós vivemos, assim também o vigor do justo é sustentado pela esperança eterna em Cristo Jesus, na sua segunda vinda, na ressurreição. E assim o salmista conclui dizendo: Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. A prosperidade desses justos serve exatamente para mostrar que o Senhor é reto e que Ele é o amparo de todos aqueles que estão
firmados nele. Pense, meu amado irmão, em um agricultor que planta sementes em um determinado solo que é bom e cuida dessas sementes diariamente. E mesmo que o tempo passe, muitos anos passem, o solo permanece bom para produzir frutos. Aqueles que estão ligados ao Senhor, justificados, que são justos, como o texto diz. A sua prosperidade, como o texto está dizendo, não está ligada a aspectos meramente financeiros, mas está ligada a aspectos espirituais. E isso é interessante, porque o nosso espiritual também fortalece o nosso físico. Por isso que nós somos corpo e alma, uma unidade psicossomática, como eu já demonstrei aqui na igreja. Já ensinei. O nosso espiritual fortalece o nosso físico. Quais as implicações desse texto para as nossas vidas, meus amados irmãos? A primeira delas, cultive o hábito do louvor. Louvar a Deus é uma disciplina espiritual que transforma a nossa perspectiva. Então, ao invés de você gastar o seu tempo com coisas que não edificam ou com coisas que satisfazem apenas o desejo da sua carne, invista o seu tempo louvando a Deus. Cultive o hábito de demonstrar gratidão a Deus por meio do seu louvor. Então inicie o seu dia com orações de gratidão, reconhecendo as obras de Deus na sua vida. Reconhecendo o agir de Deus na sua vida, constante, perene. E assim reserve momentos específicos para você louvar a Deus. E agora louvar que eu estou dizendo é cantar mesmo. Não é porque quem canta seus males espanta, não. É porque quem canta e quem louva a Deus, é revigorado espiritualmente. Espero que a sua playlist do Spotify seja uma playlist de crente. Nós podemos ouvir outras músicas? Sim. A depender da letra. Mas invista o seu tempo louvando a Deus. Eu particularmente gosto muito de som alto. Então, mas eu não posso botar som alto, senão os condôminos se incomodarão. Mas eu gosto de escutar louvor é alto. Então, às vezes eu boto um fone, né, para não perturbar ninguém e tal. E eu faço isso porque sempre a letra fala ao meu coração. Então eu viajo escutando os louvores, né? Eu faço as coisas escutando louvores. Eu escrevo o sermão quando eu não estou com muita... Assim, quando não está muito difícil. Às vezes o texto fica difícil e a gente fica meio vesgo. Mas quando não está muito difícil, eu faço também escutando louvor. Porque a letra fala com a gente. A letra dos bons cânticos vem da palavra de Deus. Então, por exemplo, domingo eu estava escrevendo o sermão e aí eu citei aquele texto de Joel. Alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos trará em justa medida a chuva temporã, a chuva serôdia. Aí tem uma música que fala exatamente esse versículo. Aí eu botei lá em casa. Lembrei, louvor antigo. Nós precisamos ter o hábito de louvar a Deus. O hábito de expressarmos a nossa gratidão a Deus.
faça registros, se necessário, escrito, das bênçãos do Senhor derramadas sobre a sua vida. Cultive, meu amado irmão, o hábito de louvar a Deus. O louvor ajuda a redirecionar os nossos pensamentos das circunstâncias terrenas para a grandeza do nosso Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, em Atos capítulo 16, nós vemos esse registro. Mas mesmo presos, o que eles faziam? Louvavam a Deus. A segunda implicação desse texto para nós: busque a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria que muitos não compreendem. Essa sabedoria, ela é fundamental para navegar pelos desafios da vida, para enfrentar a luta que nós passamos todos os dias. E nós precisamos buscar esta sabedoria através da leitura regular da palavra de Deus, porque é lá que nós encontramos os desígnios de Deus para nós. Eu sei que você pode pensar: pastor, mas eu preciso decidir em qual emprego eu vou ficar, onde que a Bíblia entra nisso para eu tomar essa decisão? A palavra de Deus vai lhe ensinar a tomar a decisão que glorifica a Deus. E como eu vou saber a decisão que glorifica a Deus? Você tem que analisar qual o propósito do seu coração. Essa é a pergunta crucial. Essa é a pergunta crucial para você tomar a sua decisão. Qual é o propósito do seu coração? Porque você, muitas vezes o seu coração você já escolheu. Mas qual é o propósito do seu coração? O que você tem usado para ponderar e para pesar a sua decisão? Quem te diz isso é as Escrituras. São as Escrituras. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no começo, as pessoas, inclusive, deixaram de fazer pedido. Eu espero que deixaram de fazer esse pedido porque receberam. Mas eu lembro que as pessoas vinham na quarta-feira, algumas pessoas, e diziam: eu peço a Deus por sabedoria espiritual e tal. Aí teve um momento que eu disse assim: amém, louvado seja Deus. Tiago nos explica, e vimos aqui a exposição: quem precisa de sabedoria, peça a Deus, que nada lhes impropera, que dá liberalmente essa sabedoria. Mas a sabedoria de Deus está revelada na sua palavra. Que ler a palavra, entender a palavra, meditar na palavra e assim alcançar a sabedoria devida. Busque a sabedoria que vem de Deus. Não viva esse ano de 2025 da mesma forma que você viveu 2024. Busque sabedoria e tome decisões acertadas. Pare de querer ficar tomando a decisão com base no que você quer e no que você deseja, sem considerar o que Deus quer para você. Mas, pastor, a decisão que eu tomar, ela já vai estar dentro da providência de Deus. Sim. Mas pode ser que dentro da providência de Deus, por sua decisão, você tenha que passar, eu vou usar aquela linguagem, né? Passar pelo vale. Dentro de buscar a sabedoria que vem de Deus, é importante, para além de ler a palavra de Deus, cercar-se de conselheiros que são piedosos. Então, muito cuidado com quem você procura para tomar conselhos nas suas decisões. Porque maus conselhos conduzem a más decisões. Muito cuidado com isso. Você tem que buscar conselheiros piedosos para lhe ajudarem a tomar a decisão acertada, e não qualquer pessoa. A terceira implicação desse texto para nós: permaneça enraizado em Deus.
Assim como uma árvore precisa de boas raízes para crescer, nós precisamos estar profundamente enraizados na casa do Senhor, como nos diz o versículo 13. Nós precisamos, meus amados irmãos, investir tempo de qualidade na presença de Deus, em oração e em comunhão. Comunhão com outros crentes. Nós precisamos fincar os nossos pés na igreja, na casa do Senhor. É isso que o texto está dizendo. Por isso, participe das atividades ativamente, as atividades da igreja, da congregação. Esteja presente nessas atividades, porque é nelas que você é nutrido. São nelas que você é fortalecido. Como eu gosto de dizer, os sacramentos, que para nós é o batismo e a Santa Ceia, eles são meios de graça para você ser fortalecido. Aí você pensa, mas onde, pastor, que eu vou comer um pão e beber um vinho e eu vou ser fortalecido na minha fé? Por causa da ação do Espírito de Deus na sua vida, meu filho. Não sou eu, não é o pão, não é o vinho, não é o lugar. É a ação do Espírito de Deus na sua vida. E Cristo instituiu isto para que nós sejamos fortalecidos e santificados. Então, como você vai ser fortalecido se você não quer participar? A palavra de Deus, ela é também um meio de graça, como eu já disse aqui, que nos fortalece, que nos edifica, que nos exorta, mas que também nos consola. Mas se você não quer ouvir, como você vai ser nutrido e fortalecido? Nós precisamos criar raízes na presença de Deus. Porque quando permanecemos firmes no Senhor, somos capacitados a resistir às tempestades que passaremos nessa vida. E assim produzirmos frutos que glorificam o nome deste Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 17 do seu livro, versículos 7 e 8, eu vou citar para você aqui. Não precisa você abrir. Ele diz assim: bendito, o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Não são poucas as pessoas que buscam paz, consolo, prosperidade, alegria e muitas outras coisas boas. Não são poucas as pessoas que buscam isso todos os dias. São muitas. Mas são poucas as pessoas que buscam todas essas coisas na fonte de todo o bem. O nosso Deus. O único que é grande. O único que merece louvor. O único que merece gratidão. E o único que manifesta a sua glória, trazendo prosperidade àqueles que são justos, justificados em Cristo. E Deus continue a nos edificar e nos santificar com a sua santa e bendita palavra. Amém.